Bom dia, primeiramente, a todas, a todos, a todos. Eu vou começar aqui falando, vou me apresentar um pouquinho também para vocês saberem quem vos fala aqui. Eu sou Gabriela, eu sou assistente social de formação, eu sou militante do Movimento para a Saúde Mental. Além de militante do Movimento para a Saúde Mental, eu também sou militante de um outro coletivo de mulheres antimanicomiais aqui do DF, que é a Utopia Viva. Fiz residência em saúde mental do adulto junto com a Alice. Trabalhei com a Cris também no CAPS, de uma das regiões aqui do DF. Estou finalizando também o meu mestrado em política social, e aí no mestrado eu estudo a política de saúde mental, mais um pouquinho no campo dos movimentos sociais, né? Como é que é nesse processo de desmonte, de retrocesso que a gente está vivendo. E sobre população em situação de rua, eu tenho algumas experiências, né? Eu trabalhei 3 anos em unidade de acolhimento com população em situação de rua. Dentro da residência, a gente passa por vários cenários da saúde mental, então não tem como a gente falar de saúde mental e não falar da atuação com população em situação de rua, ou vice-versa, né? Falar de população em situação de rua e não falar de saúde mental na perspectiva que a gente acredita, uma perspectiva crítica, ampliada. E aí eu vou trazer um pouquinho, né? A ideia é exatamente a gente conversar, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho participado das formações da Renila. As últimas eu tenho ficado um pouco ausente por questões pessoais mesmo, mas tem sido muito bom as reflexões, os aprendizados, e espero que hoje a gente consiga trocar um pouquinho isso, porque acho que nos últimos anos, e eu falo isso, acho que a Alice também pensa muito parecido comigo, que a nossa ideia de aprendizagem tem se transformado, assim, é uma ideia de construção mesmo. Eu não estou aqui para ensinar vocês e falar só o que eu sei, porque o que eu sei é o que eu aprendo com quem constrói comigo, assim. Então, a ideia é a gente trazer um pouquinho do que a gente vem aprendendo ao longo dos anos para construir com vocês. E eu fico muito feliz de poder dividir essa fala com a Alice, com o Cleidson, assim, porque são pessoas que me inspiram muito. A Alice também tem uma experiência maravilhosa, muito rica, com população em situação de rua, consultório na rua, que é um dos equipamentos mais incríveis assim, que eu acho. O Cleidson, que tem um histórico de militância, está na coordenação do movimento População em Situação de Rua, tem uma história de vida muito massa para falar nesse sentido, então acho que a gente vai conseguir trocar um pouquinho assim. Eu vou trazer um pouco, vou começar com uma perspectiva um pouco mais teórica, porque para a gente entender o que a gente está falando, eu tenho muito isso de falar por que isso acontece, de onde é que vem, de onde é que surge, o que é isso, para onde que vai, por que eu estou fazendo isso, as atuações, os projetos que eu estou implementando, de onde é que vem, de onde é que sai isso. Então, acho que a gente precisa entender um pouco essa linha, e eu acho que a fala da Alice e do Cleidson também vão costurar um pouquinho com o que eu estou falando, para a gente ir conversando melhor. E aí, bom, né, o tema de hoje é pauperização, desigualdade, população em situação de rua. Você pode passar o próximo slide, Alice, por favor? Então, como eu falei, a gente vai conversar aqui um pouquinho que a gente está entendendo e compreendendo o que é população em situação de rua, né? O que a gente está chamando de população em situação de rua? Porque existe um conceito, existe uma categoria, existe de onde vem, por que surge, existe um fenômeno que fala o que é isso, né? E para a gente entender o que a gente está chamando de população em situação de rua, acho que a gente tem que partir primeiro de uma compreensão mesmo crítica e radical da sociedade. E é uma coisa também que eu tenho visto muito nas formações aqui, que isso me deixa muito animada também, é que a gente não tem abandonado essa perspectiva crítica e radical da sociedade mesmo, porque a gente pode pensar a população em situação de rua e pensar o cuidado para a população em situação de rua de várias formas. E a forma como a gente vê e como a gente entende o que é população em situação de rua, ela vai dizer diretamente, implicar diretamente no cuidado que a gente vai ofertar para essa população, assim como para outras populações, outros segmentos, outras pessoas. Mas compreender de onde vem isso é fundamental para a gente construir cuidado mais político.
E aí, antes de tudo, a gente precisa partir de uma perspectiva de totalidade mesmo, né? O que é essa sociedade que a gente vive, a própria gênese da sociedade capitalista, para a gente criar a condição até de transformar e não pensar a população em situação de rua como um conceito solto. Mas por que ele se estrutura dessa maneira? Para a gente conseguir, então, ir para esse cuidado particular, né? Para ver como é que, então, dito isso, né, o que é a população em situação de rua, como é que a gente vai pensar ações, políticas, programas, projetos, intervenções no campo mais crítico para a população em situação de rua? E aí a primeira coisa é a gente pensar também que falar disso, de população em situação de rua, falar de pauperismo, é entender isso como um campo da luta de classes, e que existem conflitos, que existem interesses, que isso está na própria gênese, na própria estrutura da sociedade capitalista. Eu coloquei essa fotinha aí só para vocês verem, antes de eu começar a falar, que foi uma foto que a gente... Eu ia botar no final, mas eu resolvi botar no início. Tá o Cleiton bem ali no centro. Foi uma ação que a gente fez ano passado aqui em Brasília, em 18 de dezembro. Foi uma ação de protesto ao revogaço, né, né, no ano passado, que teve em dezembro. E foi muito massa, assim, porque é uma das ações que a gente constrói em conjunto, foi a residência que mobilizou junto com os trabalhadores, junto com os usuários, junto com militantes, e aí tem a bandeirinha aí do movimento que o Cleiton sempre está lá representando. E aí só para mostrar um pouquinho também dessas mobilizações e desses diálogos que a gente sempre faz com o movimento social. Pode passar, Alice. E aí, para começar, para a gente entender um pouco isso que eu falei, né, o que a gente está chamando de população em situação de rua, isso advém de um processo social histórico extremamente complexo e que consiste numa retirada violenta e colonizadora mesmo de direito da população, né, de direito da terra. Então, como é que vai acontecendo isso? Como é que surge a população em situação de rua? Bom dia, eu sou Eliane, sou de Bom dia, Maceió, Eliane. Tudo bem? sou usuária, tudo bem? Bom dia para todas. Bom dia. Sou usuária e sou gestora do CapSadi. Ótimo. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Então, e aí, como eu estava falando, né, o início dessa população em situação de rua, ele vai partir desse processo social histórico extremamente complexo e violento mesmo, onde alguns setores eles vão enriquecendo a partir da expropriação dos direitos dos trabalhadores. Quando a gente fala de expropriação, a gente está falando de uma retirada de propriedade. Principalmente até ali no início do século XX, existia uma retirada muito grande dos direitos da população, principalmente camponesa, né? O que significa isso? As pessoas que tinham a garantia da subsistência, principalmente ali através do plantio, da colheita, que tinha acesso à terra para produzir os bens necessários para sobreviver, elas foram sendo expulsas da sua terra e não conseguiam mais produzir a própria existência. Então, elas ficaram sem condição de existir, tanto no sentido da retirada da terra, né, como da retirada desses meios que elas utilizavam para produzir vida mesmo. E aí esses meios de produção de vida dessas pessoas, eles vão sendo convertidos em capital. Claro que eu estou falando aqui muito rápido, mas é só para a gente entender como é que surge isso. E o que é isso, né? Essa conversão do meio de vida das pessoas em capital. O que era um trabalho, um direito do camponês, né, da camponesa, aquele trabalho que estava ligado mesmo à produção de vida dessas pessoas, que elas tinham como propriedade, então a pá, a enxada, o instrumento de fazer o tecido, eles são expropriados mesmo, eles são retirados dessa população. E aí as pessoas não puderam mais continuar vivendo dessa forma. Então, elas passam a ser subordinadas a um trabalho que vai produzir mercadoria, que vai produzir mais valor, que é essa produção mercantil mesmo, que não vai se voltar mais para a produção de vida, que é o trabalho simplesmente como essa mercadoria. E aí tem uma autora, uma professora, que é a Virginia Fontes, que ela fala que o capitalismo ele nasce pingando sangue, que a partir disso, dessa retirada de direitos, dessa expropriação, isso vai se perpetuando. Então, o capitalismo, para ele se expandir, ele precisa produzir mais trabalhadores, ele precisa conduzir a vida para essa direção da mercadoria. Então, ele vai roubar os direitos de determinados grupos para ele se perpetuar, para ele prevalecer. Então, a população em situação de rua está muito ligada a isso, né? A retirada da expropriação desses direitos, da população da sua terra, dos seus meios de vida, dos seus meios de produção, para gerar essa mercadoria.
E aí a população em situação de rua, ela nasce muito ligada a isso. Se a gente for ler, eu coloquei, tá no outro, acho que no slide, né, que eu passei rápido, mas tem um livro que é o Trabalho e População em Situação de Rua no Brasil, que é de uma professora, a Lúcia Lopes, assistente social, e ela fala um pouco, né, dessa criação, desse surgimento do fenômeno da população em situação de rua, muito ligada a esse campesinato que é tirado da sua terra, que é expropriado dos seus direitos. Então, o fenômeno da população em situação de rua é um fenômeno muito inerente à sociedade capitalista mesmo, que está intrínseco a esse processo de acumulação, né, de que as pessoas vão ficar em situação de rua porque por conta de toda essa expropriação de direitos, né, e é uma própria expressão da desigualdade, que é isso que a gente vai chamar também do campo de luta de classe, né, de a gente ver que tem quem detém o poder da terra e tem aquelas pessoas que está do outro lado, né? Então é uma disputa mesmo de projeto de sociedade. Então o homem ele vai sendo, as pessoas elas vão sendo coisificadas e elas vão sendo se tornando ferramentas de trabalho mesmo. E aí por que é importante a gente entender isso? Assim, por que eu falei? Porque a forma como a gente vê esse conceito, se a gente entende de uma perspectiva crítica, a gente entende que está na gênese da sociedade, a gente entende que tem toda a história e todo um fio construindo isso, que é um fenômeno mais generalizado, a gente vai entender que a gente precisa continuar lutando também para a superação de uma sociedade que gera esse fenômeno, né? Para uma sociedade que gera desigualdade, uma sociedade que ela precisa da desigualdade para produzir e se reproduzir. E que isso vai ficando cada vez mais forte, né? Com a ascensão da globalização, com a instauração das novas formas de produção, principalmente ali na segunda metade do século passado. Isso vai aumentar o desemprego e vai gerar uma extrema pobreza, né? Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que vão desencadear esse processo de situação de rua. Então, a gente consegue notar, a partir disso, que esse processo, né, numa sociedade capitalista, que precisa explorar as pessoas, que precisa do desemprego estrutural, está diretamente ligada a esse fenômeno da população em situação de rua. Então, quem não se adaptou, principalmente a essas relações de trabalho, né? Ali no século passado, com as flexibilizações, com a introdução da tecnologia, com essas relações de terra, de propriedade de terra, elas vão vão ficando, né? Vão passando a estar nessa situação de vulnerabilidade, e aí desencadeando isso, esse fenômeno da população em situação de rua também. E aí, quando a gente fala de população em situação de rua, a gente precisa entender que é uma expressão que tem relação, sim, com a subjetividade de vida das pessoas. Tanto que eu coloquei aqui o conceito, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. É multifatorial, é um fenômeno muito complexo, só que não só no sentido de ser uma coisa pequena, mas não é apenas ligado à subjetividade de vida das pessoas, mas também ligado às condições materiais e objetivas de vida da pessoa, com condições reais, com causas estruturais. Então, esse fenômeno da população em situação de rua, ele revela essa desigualdade que é inerente à própria lógica da sociedade, desse modo de produção que a gente vive. Que não é só um modo de produção de produzir economicamente, mas é um modo de produzir vida de forma violenta, que mata os corpos, que a gente sabe quem é subjugado. Então, uma sociedade racista, machista, colonizadora, que tem interesses em cima disso. Então, tem interesses em gerar esse tipo de fenômeno. Então, o primeiro ponto é pensar que a população em situação de rua ela não está apartada dessa conformação da sociedade que a gente vive. Ela não está apartada dos interesses do capital. Existe um conceito, eu até lembro que em algumas aulas anteriores a gente conversou sobre isso, que é o exército industrial de reserva, né? Que seria isso, né? Esse excedente da população que tem condições de trabalhar, mas que ela é retirada do mercado de trabalho mesmo, para que esse excedente seja gerado, né? E a população em situação de rua, ela faz parte desse movimento também. Então, o próprio desinvestimento, a própria incipiência dos serviços, a própria dificuldade em acessar serviço, ele constitui um objetivo mesmo na sociedade capitalista, o objetivo de gerar isso. E aí, por que eu falo isso? Por que é importante a gente entender isso? Porque para a gente construir esse elo de cuidado, a gente precisa entender por que esse cuidado não é ofertado, por que existe a população em situação de rua.
porque essas perspectivas discriminatórias, essas perspectivas racistas, elas vão recair muito forte sobre segmentos muito específicos, que são reflexos dessas desigualdades. Então, a população em situação de rua, que é majoritariamente concentrada por homens negros, tem muito, ultimamente o perfil também tem mudado, então na pandemia a gente tem um aumento muito grande de mulheres em situação de rua, então a gente precisa compreender esse contexto geral e entender como que isso vai incidir diretamente nesse cuidado em saúde. E entender que, como eu falei, o fenômeno da população em situação de rua é um processo multifatorial, né? É um fenômeno muito complexo. Então, a gente está falando de história de vida das pessoas, dos espaços que elas ocupam, né? Que as pessoas elas não existem só para a gente levar o que a gente tem para elas, mas o que elas querem desenhar também a partir disso, dessas vivências, desses espaços que elas ocupam. E aí, para a gente entender como é que se dá esse conceito, né, a gente tem a Política Nacional da População em Situação de Rua, que ela surge ali em 2009, com o Decreto 7053. E é importante a gente entender que a população em situação de rua ela é historicamente invisibilizada. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de acessar dados sobre a população em situação de rua. A gente tem pouquíssimos dados sobre o quantitativo, sobre o perfil da população em situação de rua. Então, é muito difícil a gente conseguir acessar isso. E aí, eu trouxe aqui a citação do Marcelo Pedra, que é um professor sanitarista, que ele estuda a população em situação de rua, né? E ele fala que é uma população predominante negra, masculina, com baixa escolaridade, mas que isso não tem como desenhar todas as multifacetas do que é o fenômeno da população em situação de rua, exatamente pelas próprias dificuldades da gente compreender e conseguir identificar esses dados. E por que a gente tem dificuldade? Porque é exatamente o objetivo, é um objetivo que essa população seja invisibilizada, é um objetivo que a gente não consiga construir políticas e serviços, esse desinvestimento, esse desfinanciamento, ele é um objetivo. Esse campo de luta de classe, ele se constitui assim. É o objetivo de realmente retirar. A morte dessas pessoas, ela é um projeto que vai se estruturando com muita força. E aí os movimentos sociais, eles têm um papel muito forte, tanto de resistência como de enfrentamento a essas concepções de negação de direito, de retirada de direito, de expropriação da população em situação de rua. Então, o próprio decreto, a própria política nacional da população em situação de rua, que é um conceito que a gente precisa também discutir algumas coisas, é um conceito que nasce, é um decreto, é uma política que nasce a partir da luta da população. Então, os direitos que vão começar a ser garantidos, os acessos que vão começar a existir, a materialização das políticas, dos serviços, elas surgem a partir, principalmente, da implementação dessa política, desse decreto, que vai surgir a partir da mobilização dos movimentos sociais, que são fundamentais para a gente conseguir compreender mesmo as possibilidades de transformação e de resistência aos retrocessos, né? E aí o primeiro artigo do decreto, no parágrafo único, ele fala que a população em situação de rua é um público heterogêneo, que tem como a extrema pobreza. E aí ele fala, né, esse artigo, que tem em comum os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência convencional regular de moradia, que também é algumas coisas que eu acho que a gente precisa rever, né? Até porque o que é uma moradia regular também hoje em dia, né? Sendo que a gente tem uma série de características, né? A gente tem as periferias, a gente tem as comunidades, a gente tem o território. Então, o que é uma moradia convencional no mundo de hoje, né? Então, é um conceito que também precisa ser explorado para a gente rever. Então, o que a gente está chamando de moradia convencional, o que a gente está chamando de vínculo familiar. Mas o ponto-chave desse decreto é dizer que as pessoas elas ficam em situação de rua pelos mais diversos motivos, né? Então, quando a gente fala de cuidado em população em situação de rua, a gente precisa ter uma escuta aberta para receber as demandas dessas pessoas, né? Há várias formas da gente conseguir construir isso, e esse caminho que a gente vai entender, a escuta que a gente vai dar para essas pessoas, compreender que existe uma série de motivos
mas que existe essa gênese, né, que é parte dessa totalidade, que existe uma estrutura que gera o fenômeno, mas que é um fenômeno complexo, que é um fenômeno heterogêneo, também vai falar sobre a lógica de produção de saúde que a gente define. Aí pode passar, Alice, o slide. E aí, assim, partindo como eu vou dividir aqui um pouco a fala, a Cris falou que eu tenho 5 minutos, então eu vou tentar correr aqui. Então, como é que a gente vai pensar, né, esse conceito de totalidade com um cuidado mais particular, né, com as perspectivas possíveis dentro da população em situação de rua, né? Como é que a gente vai se conectar com o processo de vida dessas pessoas que foi perdido lá na história desde o início e como estratégia de cuidado, né? Como a gente vai criar essas estruturas colaborativas, levar a sensação de pertencimento para essa pessoa, criar um trabalho intersetorial em rede, principalmente no momento que cada vez mais essa retirada de direito fica maior. A gente teve, com a pandemia, a gente tem um aumento da população em situação de rua, né? Tem o dado da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que aumentou o contingente da população em situação de rua, maior parte dessas pessoas não tem acesso ao trabalho, aumentou, foi o que eu falei lá no início, né, aumentou o contingente da população de mulheres também em situação de rua. Então, a gente precisa pensar estratégias amplas e diretivas que contemplem essas diferentes demandas, definindo objetivos realistas, concretos, que trabalhem numa perspectiva de redução de danos, que não fortaleça narrativas que retirem mais esses direitos. Então, essa questão, a gente tem que criar narrativas que deem materialidade para os direitos mesmo. A gente tem muitas perspectivas manicomiais mesmo, que vão ganhar muita força. E quando a gente fala de população em situação de rua, isso acontece muito. Por exemplo, a gente... Meu áudio está baixo? Eu estou escutando bem, tá bem? Eu também estou escutando ótimo. Bem. Eu acho que é. Então, só para a gente tentar ir fechando minha fala para passar para a Alice, essa possibilidade de criar novas formas de produzir vida e do próprio impacto na saúde mental, a gente tentar construir também ações e narrativas dentro dessa perspectiva crítica mesmo. Existe um discurso, por exemplo, muito forte hoje. Existe população em situação de rua porque não existe hospital psiquiátrico suficiente. E a gente acaba achando que isso é uma narrativa despretensiosa, uma narrativa boa, mas é uma narrativa que tem dado muita materialidade para fortalecer os hospitais psiquiátricos, para fortalecer as comunidades terapêuticas, para fortalecer uma perspectiva higienista que segrega a população em situação de rua. Em 2020, a gente tem a portaria número 4, que ela vai falar sobre o acolhimento, entre aspas, da população em situação de rua em comunidades terapêuticas. Então, quem é mais afetado com isso, assim? Quem sofre com isso? Quem são as pessoas que vão ser afetadas com toda essa retirada de direito? Então, a gente sabe que a população negra, a população LGBT, as mulheres, essa questão interseccional de raça e gênero, ela precisa de um olhar muito mais direcionado para a gente compreender quem é afetado com isso, assim. Então, na pandemia, a gente tem um processo de retirada maior de direito, a gente teve as desocupações também, a gente teve um grande número de desocupações na pandemia, e a gente pensar as possibilidades pensar o papel também dos movimentos sociais dentro do cuidado da população em situação de rua, assim como do cuidado também de outras populações. E aí, pode passar, Alice. Gente, estou correndo muito aqui, porque tem 1 milhão de coisas para falar. E eu trouxe algumas experiências para a gente pensar como é que a gente pode criar espaços de convergências, como é que a gente pode construir um cuidado a partir desse desafio, que é muito grande, pensar principalmente nas garantias dos princípios do SUS, como que a gente aposta nessa possibilidade desse trabalho político mesmo, de um cuidado crítico, pensando que existem possibilidades ainda dentro de todos esses desmontes. E aí a gente sempre fala da importância do trabalho de rede, da importância da perspectiva
intersetorial, dentro de estratégias simples e execuíveis mesmo, que sejam rápidas, que sejam eficientes, pensando as especificidades de cada população, de cada território, de enfrentar esses retrocessos que a gente vem vivendo. Por que a população em situação de rua está aumentando? Assim, existe alguma coisa, a gente está vivendo uma precarização do trabalho muito grande, né? A gente está vivendo não só uma crise pandêmica, não só uma crise sanitária, mas uma crise de diversas ordens que vai impactar diretamente em como as pessoas sobrevivem, como as pessoas vão moldar os seus modos de vida. A gente, como eu falei, o capitalismo ele não é só um modo de produção, mas ele é um modo, principalmente nesse modelo neoliberal, que vai definindo as vivências. Então, as pessoas estarem em situação de rua, elas não estão ali simplesmente, uma liberdade, né? A gente tem que ser, porque... Mas existe uma questão por detrás disso. Existe um processo de precarização, existe um processo de expropriação que gera essa ida às ruas. Então, tem uma questão muito maior que ela precisa ser olhada, principalmente quando a gente vai pensar a construção de estratégias. E aí, eu trouxe 2 ações que eu vou falar bem rápido, que foram muito ricas, assim, que a gente construiu na pandemia, que foi uma foi ação com movimento social e outra foi ação mais institucional. Então, para a gente tentar pensar como é possível convergir possibilidades de ações entre movimentos sociais, entre coletivos, entre entidades de base e também ações institucionais das políticas sociais, consultório na rua, política de saúde mental, no geral, a atenção primária à saúde. E aí as 2 experiências que eu trouxe foi a do Semente Social, que foi um coletivo que surgiu em resposta à pandemia, que é um coletivo que nasce de um teatro aqui do Gama, que é uma cidade que eu moro em Brasília, um teatro de periferia. Então, a gente criou o coletivo Semente Social, que foi um coletivo em resposta à pandemia para atender a população em situação de rua do Gama. Só que as nossas ações não eram ações simplesmente assistencialistas, de doação de coisas também, né? A gente levava um kit, mas a gente falava sobre a importância de redução de danos, fazia uma escuta, a gente ouvia essas demandas, a gente articulava com outras políticas. Então, a gente possibilitou mesmo esse elo entre as ações de um coletivo, de um movimento social, com o território das políticas sociais. E a outra ação foi um projeto que a gente fez na residência, que foi o trabalho intersetorial com população em situação de rua, aqui no DF também, que se chama Rede na Rua. Os 2 projetos, a gente conseguiu publicar alguns artigos, depois eu posso passar para vocês entenderem melhor, porque eu estou correndo, tentando falar 1 milhão de coisas e não dá tempo, acho que nem ficou tudo muito confuso. Mas só para a gente entender, assim, essas ações foram ações também que a gente desenvolveu, entre outras políticas, né, conversando a política de saúde mental, com a atenção primária à saúde, com a política de assistência social, para pensar estratégias, respostas mesmo de construção a esse processo que estava... a gente está falando de fique em casa na pandemia, coloca sua máscara, mas fique... E aí, como é que é isso para a população em situação de rua, né? Como é que a gente vai... Qual é a ferramenta que a gente vai usar? Então, as pessoas estão pensando nisso? Será que as pessoas em situação de rua, elas têm máscara? Assim, como é que tá isso? Como é que tá esse cuidado na pandemia para quem está em situação de rua? E por que aumentou, sendo que a gente fala fique em casa? Então, como é que a gente vai pensar também estratégias referentes a isso? Então, são coisas muito importantes para a gente avaliar e esse pensar nesse trabalho intersetorial que tivesse um impacto também, não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo também, pensando em desconstruir um pouco esse cuidado assistencialista, né, de ações protocolares que sempre acontece. E, em resumo, é isso, gente. Eu falei muito aqui, eu tentei resumir o que eu ia falar e corri para vocês, para que a gente tentasse compreender um pouquinho o que era o conceito das possibilidades de ações, não abandonando essa perspectiva crítica e radical da própria gênese da sociedade capitalista mesmo, e do que a gente pode criar de condições para transformar essas realidades. E acho que a Alice e o Cleidson vão complementar mais um pouquinho essas experiências. Oi, gente, bom dia. Eu vou usar a apresentação também, e aí eu não vou conseguir ver vocês, eu só vejo a apresentação, isso é horrível, porque eu gosto de falar vendo as pessoas.
Mas aí, se vocês tiverem alguma pontuação, ou alguma questão, alguma coisa no chat, alguém puder falar. Peraí, que o microfone está dando problema. Desculpa. Só um minutinho. Deixa eu falar quem foi. Só um minuto, gente, eu sou um pouco devagar com essas coisas. Cadê? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Então, vamos lá. Cadê? Então, vem na apresentação também, né? Lembrando que eu não vejo vocês, então vocês têm que me falar quando eu perguntar. Alice, Oi, se apresenta, tá? tá bom. Vou me apresentar. Então, gente, eu sou a Alice, eu sou formada em psicologia, sou especialista em saúde mental em caráter de residência, eu finalizei esse ano a residência em saúde mental, e a gente transita aqui pelos serviços da RAPS do DF, né? E um dos serviços que eu transitei durante 11 meses foi o consultório na rua, né, com a equipe aqui de Brasília. Muito na perspectiva de trabalhar a saúde mental, né? E com foco em saúde mental, com a população em situação de rua. E eu também sou acompanhante terapêutica, né? Eu trabalho nessa intersecção aí entre saúde mental e psicanálise. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a escuta dessa população, sobre como operar e produzir esse cuidado que a Gabi está falando, né? Ela fez uma retomada mais conceitual, mais histórica, né, para a gente entender um pouco o que é população em situação de rua, né? Está tentando traçar essa linha, né, para a gente ir construindo um raciocínio juntos, aqui juntas. Né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, mas acho que o importante é a gente ter esse espaço para o debate, para poder trocar, se alguma coisa da nossa fala ressoa aos ouvidos de vocês, tem a ver com a experiência que vocês têm, né? Cada um poder falar do seu lugar mesmo, né? A partir do trajeto que faz aí, seja enquanto militante, enquanto usuário, enquanto trabalhador, ou tudo junto, né? Tem gente que é usuário, trabalhador, militante, ou está no mundo mais acadêmico também. Então, vou tentar traçar uma linha de raciocínio para a gente poder conversar sobre isso. E aí, um ponto de partida, né, a gente pensar a população de rua enquanto uma denúncia, né? Então, essa população, pensar na população em situação de rua, né, eu gosto sempre de pensar que ela é uma denúncia de como a sociedade lida com a diferença, né? De como a sociedade lida com o que é diferente desse projeto hegemônico, né? Tanto em termos, assim, se a gente for pensar nessa questão histórica que a Gabi foi falando, né, como foi se dando a construção desse fenômeno da população em situação de rua, né, por meio de processos de exclusão, de racismo, que tem a ver com o processo de trabalho, né, dessa sociedade capitalista, como também um processo, assim, mais subjetivo da coisa, né, porque se a gente olha a população em situação de rua, ela escancara muita coisa, né? Escancara todo esse projeto de civilização mesmo, né? De ter uma vida assim comum, né? Então, sempre a gente pode pensar na nossa própria experiência, né? Quem trabalha diretamente com população em situação de rua, o quanto causa um estranhamento, né? Circular. E aí isso vai nos dando sinais, né? Assim, os afetos que vão surgindo vai nos dando sinais de como a sociedade lida com o que é diferente, né? Para onde ela vai colocando essa diferença, né? Ela vai excluindo. E é uma exclusão não só subjetiva, no sentido de como a gente escuta, né, essa população, mas material e concreta também, né? Excluindo do acesso aos direitos, do acesso aos serviços, né, do acesso à circulação. Então, a gente pensa também nessas lógicas higienistas, né, como acontece em São Paulo, como aconteceu aqui e acontece aqui em Brasília também. No final, vou até trazer um vídeo para a gente pensar um pouco sobre isso, de um ato que aconteceu em 2019, acho que foi, não, em 2020, né, a tentativa de retirada da população em situação de rua que fica num setor aqui em Brasília, um setor central.
Isso tudo para a gente construir no raciocínio. E aí eu quero pensar junto com vocês, né, como que a gente opera, então, o cuidado, né? Como que a gente está falando tanto de formas de cuidado, pensando de forma crítica, mas como que a gente opera esse cuidado, né? Ali, no acompanhamento de uma pessoa que está em situação de rua, enquanto trabalhador, enquanto militante, ou enquanto usuário também, né, que está pensando em cuidar dessa população. Como que a gente opera isso? E aí eu pego emprestado um raciocínio, né, da saúde mental, né? Eu acho que eu vi algumas aulas anteriores, eu acho que muita gente já falou sobre isso, né? Então não vou me delongar, vou só fazer um resumo assim sobre a reforma psiquiátrica, sobre essa quebra de paradigma. Eu vi que teve uma aula específica sobre isso, então vou só retomar para a gente ir pensando nesse raciocínio, né? Como operar o cuidado, né, com essa população a partir da desinstitucionalização, né, que é essa quebra. Então, né, como que eu escuto essa população? Como que eu acolho? Como que eu faço o cuidado acontecer, né, sem mortificar essa população, sem excluir, sem entrar nessa lógica de reprodução. Então, a gente precisa pensar que, quando a gente fala de saúde mental dessa população, a gente está na reforma psiquiátrica, né? A gente está por esse paradigma, a gente está produzindo saúde, pensando em serviços de portas abertas, pensando numa livre circulação, de que os serviços estejam lá para essa população acessar, quando, assim, num processo de autonomia também, né, que não seja algo compulsório, né, para a gente produzir vida e marcar essa diferença, né? Quando eu falo diferença, parece um pouco abstrato, mas é para a gente pensar que cada sujeito é único, né? Então, apesar da gente pensar políticas públicas, né, que é um pensamento mais geral, da gente trazer esse raciocínio conceitual, essa retomada histórica, e pensando fazendo essa leitura da realidade, né, pensando a sociedade como capitalista, no processo neoliberal, a gente precisa também entender que, quando a gente vai operar esse cuidado, a gente está com esse arcabouço aqui, né, esse raciocínio, mas a gente vai lidar com uma pessoa que é única, né, e a gente precisa escutar essa pessoa, né? Só ela vai poder dizer a forma como ela quer ser cuidada, os serviços que ela precisa acessar, que ela tem necessidade, quando ela precisa acessar, e a gente, enquanto operador do cuidado, precisa estar ali sempre disponível para quando essa pessoa, no processo de autonomia, né, poder circular por esses dispositivos de cuidado. Isso tudo a gente está falando num pensamento de reforma psiquiátrica, né? Porque se a gente pensa num paradigma psiquiátrico, a gente está falando de doença, a gente está falando de manicômio, a gente está falando de institucionalização, a gente está falando de higienização, de diagnósticos, de todos um pensamento, um raciocínio, assim, numa lógica de fechar as coisas, né? De produzir um assujeitamento, uma mortificação desses sujeitos, né? Que é um pouco do que a gente vê nas práticas higienistas, a gente vê na lógica de cuidado das comunidades terapêuticas, né? Que tem ali um monte de gente, um monte de instituição, um monte até de saber, dizendo como que a pessoa deve ser cuidada, o que deve ser feito, né? O que deve ser feito para essa população. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando assim de ouvir o sujeito, a gente parte do sujeito, fazer essa escuta para produzir esse cuidado, né? Que a gente tanto fala, né, de produzir cuidado, mas como fazer isso? A partir do sujeito, a partir da forma como que ele quer ser cuidado e a partir das necessidades que ele traz, né? E aí parece simples, né? Vou só escutar, mas não é, né? É muito complexo, porque a gente, enquanto operador do cuidado, enquanto instituição, enquanto trabalhador, enquanto quem está ali nessa posição de cuidar, a gente precisa estar sempre aberto a essa pessoa, né, a essa escuta, né, a esse processo de acompanhamento. E, vamos lá. Tá. Falar de saúde mental, né, é falar de afeto. Gente, eu perdi alguma coisa, eu fiquei meio offline aqui uns minutinhos, mas agora estou de volta. Perdeu minha fala, Cleidson. Brincadeira, perdeu nada, não. A gente vai construindo aqui. E aí, né, como operar esse cuidado, né? Quando a gente fala de cuidado, de saúde mental, a gente está falando de afeto, né? A gente está falando de afeto no sentido, assim, de como a gente
afetado, né? Como você, de sentimento, de emoção, né, de experiência mesmo, de corpo ali, algo mais subjetivo, né? Algo mais próprio de cada pessoa, né? E falar de saúde mental é falar de afeto, é falar desses processos também subjetivos, né? É pensar uma forma ampla também, né? De raciocinar, fazer essa leitura da realidade, mas também falar de como produzir esse cuidado, né? E aí a gente vai partir de 3 tecnologias leves. Esse é um conceito do Merri, do Emerson Merri, ele é sanitarista. No final tem as referências, tá, gente? E a gente vai partir de tecnologias leves. O que são essas tecnologias leves, né? Para o Merri, a gente divide os serviços e a forma de cuidado, né, em tecnologias duras, leveduras e leves. As duras seriam os equipamentos mesmo, né, essas máquinas que estão ali para produzir algo. Levedura seriam os protocolos, os processos de trabalho, e as leves seriam esses dispositivos relacionais, né? Então, quando eu estou ali produzindo um cuidado, seja enquanto instituição, enquanto serviço, ou enquanto ONG, né, enquanto militante, eu estou dentro dessas tecnologias leves, eu estou escutando o sujeito, né? Eu estou me interessando pelo processo de vida dele, pelo processo de sofrimento, eu estou numa relação com aquele sujeito, né? E aí a gente pensa essas tecnologias, né, acolher, escutar e acompanhar a partir dessa relação que eu tenho ali com o território, com o sujeito, com as pessoas, né? Então, esse acolhimento, essa escuta, esse acompanhamento, ele acontece o tempo inteiro, né? Não no processo de cuidado, ele está o tempo todo acontecendo, né? Escutar, acolher e acompanhar. Gente, estou correndo também, para dar tempo aqui. E aí eu penso que a gente tem uma virada, né? Como cuidar, né? A gente cuida a partir do sujeito, né? A gente não pressupõe nenhuma forma de cuidado. Claro que a gente parte de um lugar crítico, né? Uma leitura crítica da realidade, e a gente precisa fazer esse apanhado, né? Fazer essa leitura, mas quando a gente vai produzir cuidado, a gente parte do sujeito, né? Dessa escuta, né? Nesse processo mais que a Gabi chamou de particular, né? A gente também pode pensar aí com um processo mais singular, né? Um processo de estar ali no sujeito no 1 a 1, né? A partir desse 1 a 1, dessa escuta com o sujeito, a gente pensar no cuidado, né? Da forma como ele quer ser cuidado, ou ela, né? Como a pessoa quer ser cuidada. E daí é uma virada, né? Porque você vai escutar o sujeito, né? Das necessidades, do cuidado que ele precisa, e daí você parte para acessar os serviços, né? Isso é o que a gente chama na saúde mental de desinstitucionalização, né? Que é esse processo de não é o sujeito que tem que se adequar às instituições, né? Não é ele que tem que adequar o próprio sofrimento, a própria necessidade a partir das instituições, mas são as instituições que precisam se adequar à necessidade do sujeito, as instituições que precisam se transformar para dar conta das necessidades do sujeito, né? Do sujeito, da pessoa, ser humano, né? Eu coloquei um jeito ali para a gente pensar. E aí, instituição é tudo, são serviços, são as políticas, são as nossas formas de raciocinar, de pensar o cuidado, né? É a partir dessa escuta do sujeito que a gente vai poder operar esse cuidado, né? E aí parte muito de um processo, de pensar um processo de autonomia também, né? Do sujeito poder dizer como ele quer ser cuidado. E aí, se a gente vai para o radical da coisa, né, da saúde mental, se a gente vai pensar em pessoas que estão em situação de rua, que são casos graves de saúde mental, né? Grave porque, assim, tudo é saúde mental, né? Então, a gente vai classificando um pouco assim no nível da intensidade daquele sofrimento, né? Mas se a gente for raciocinar, assim, tudo é saúde mental, né? Não tem nada que não seja sobre saúde mental, a partir do que a gente está chamando de saúde mental, desse campo complexo, né? Então, se a gente vai partir pensar esse cuidado ali, né? Com pessoas em situação de rua, que estão em sofrimento grave,
em saúde mental, que são aquelas pessoas que já teve tanto processo de violência, né? Perderam muito sua autonomia, perderam até essa capacidade de estar dentro do social, né? De falar uma... como é que eu vou dizer assim? De estar dentro dessa realidade compartilhada, né? Aí a gente sempre pensa em processos de exclusão, né? Um cuidado como, então, retirar o sujeito daquele território e excluí-lo, né? Mas o raciocínio, assim, né, para a gente entender, é pensar que o cuidado, ele não se opera apenas por uma lógica da razão, né? Uma lógica, assim, de que a gente só consegue operar o cuidado se a gente enquadrar aquela pessoa nessa lógica da razão. O que eu estou chamando de razão? Né? Essa lógica do que é normal, né? Do que então é aceito, e esse normal parte do quê? Do que eu entendo, né? A gente sempre acha fora do normal aquilo que a gente não entende pelo raciocínio, assim, né? Se eu começar a falar aqui uma coisa nada a ver para vocês vão começar a me estranhar. Se eu fugir desse raciocínio de estar aqui conversando sobre saúde mental, sobre população em situação de rua, se eu começo a falar, sei lá, da rede que está aqui atrás, ou vocês vão começando a estranhar porque eu estou fugindo de um entendimento, de uma linha de raciocínio. E aí eu vou sempre colocando isso, né, no lugar da exclusão, né, aquilo que eu não entendo eu vou excluindo, aí eu vou tirando, assim, né, desse social, né, desse compartilhamento, né, e aí isso se a gente entrar nessa linha, né, que é muito esse paradigma psiquiátrico, a gente não consegue produzir cuidado, né, porque essa produção de cuidado não é a partir do que eu entendo, né, não é a partir desse raciocínio, né, mas tentar produzir um cuidado até com aquilo que se mostra muito diferente, né, que se mostra muito fora desse raciocínio. Acho que depois eu vou poder falar um pouquinho, por exemplo, dos casos que eu acompanhei no consultório na rua, e aí acho que isso vai ficando mais claro, assim. Estou correndo aqui que eu tenho 5 minutos. Que bom. Gente, eu vou trazer um vídeo que é um ato que a gente produziu aqui no DF, tinha movimento social, coletivos, diversos coletivos, trabalhadores, que a gente produziu esse ato, né, numa luta contra a retirada do CAPS Candango, que é um CAPS que fica no centro de Brasília, é um CAPS AD3, e ele também é um dispositivo muito importante para a população em situação de rua que circula ali em Brasília, né, a população que circula por ali. Ele é um dispositivo de cuidado, que entra nessa lógica do que eu estou falando, né, da instituição estar ali sempre aberta para receber essas pessoas, para produzir esse cuidado, né, então, nessa lógica territorial também. Enfim, vou passar o vídeo que é para a gente ir tentando pensar um pouco, né, ver que o vídeo, no que afeta vocês, no que traz, para poder a gente conversar depois. Acho que vou ter que cancelar essa apresentação aqui. Só um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo ver aí? Uma janela com um vídeo? Eu não vejo vocês. Vocês puderem sinalizar no áudio? Sim, rodou para aparecer, mas ainda não está aparecendo nada. Acho que você vai clicar aí para a gente ver, né? Tá bom. Apareceu? Apareceu, CAPS fica. Ah, beleza. Estão ouvindo? Ainda bem baixinho. Estou escutando só um cachorro latir aí. Desculpa, gente, meu cachorro aqui. Mas você pode fechar seu áudio, né? E a gente escuta aqui.
Gente, deixa o cachorro. Ah, não escuta não, Alice. Acho que se eu fechar meu áudio, vocês não vão escutar não o vídeo. Tá bom. Eu vou fechar minha câmera e vou pegar o cachorro enquanto vocês assistem o vídeo, tá? Rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Pessoal, boa tarde. Se fechar o áudio de Alice, a gente não escuta. Gente, tem que abrir o áudio de Alice, a gente não está ouvindo nada. Excluir o que é diferente, excluir o que não está na normalidade, o que é considerado normalidade, excluir a gente e botar a gente já com um rótulo de drogado, sendo que nós não nascemos com cachimbo de crack na boca, nós nascemos com o peito da nossa mãe na boca. Por que será que a gente foi fumar crack? Essa pergunta eu deixo para vocês. Estou aqui como pessoa, como assistente social e como cidadã que apoia a saúde mental. A gente, há 9 anos, luta, né, por existir. Nós resistimos e temos resistido desde 2014 permanecer nesse lugar, porque é o serviço certo no lugar certo, com certeza. Nós não temos dúvida disso. Esse serviço existe porque existe uma população que precisa dele. E nós estamos aqui para operar a política pública, para dizer que o lugar do CAPS é no setor comercial sul. Os comerciantes se organizarem para retirar o CAPS deveria ser motivo de vergonha. O CAPS é um serviço de saúde, que ele precisa estar no território das pessoas, no território onde as pessoas vivem. Se esse CAPS fechar, vai ser uma vergonha para todo mundo aqui do setor comercial sul. E é muito importante, né, demarcar esse lugar e demarcar também esse dia, que é um dia importante para a história do CAPS. Então, se a gente não se organiza para se colocar em defesa, se colocar em enfrentamento dessa conjuntura escrota que está se formando, a gente não tem condição de resistir e de manter as nossas conquistas e de ampliar os nossos direitos. Não é porque a gente está vivendo um momento fascista, escroto, que a gente tem que abaixar a cabeça e parar de lutar, de reivindicar e de pedir que é nosso de direito. Casa, edifício de formato, tamanho variável, quase sempre destinado à habitação. Casa significa família, lar, familiar. Familiar a quem? Se eu me lembro bem, desde que o Brasil é Brasil, que se dita e determina com respeito, no que se diz respeito ao direito, à moradia, necropolítica, a vítima, você finge que não vê, vagabundo, mendigo, ladrão, moribundo, é o que grita o mundo, a pessoa
pelo Estado. É fácil desviar o olhar, fingir não notar, quando se tem um lar para onde voltar. Enquanto eles seguem sendo violados, violentados, seguimos calados, privilegiados por essa situação. Marinalva da Silva, 64 anos, teve 70% do corpo queimado, apenas por ter repousado o seu cansaço em praça pública. Santa Maria DF, José de Freitas e Paulo César Maia tiveram seu corpo queimado, foram humilhados por um comerciante incomodado com a sua presença. As pessoas em situação de rua têm nomes, memórias, trajetórias e merecem estar na história da conquista de direitos desse país. Agora, na pandemia, são mais atingidos, estão restringidos do simples ato de lavar as mãos. O isolamento social não é verdade para a realidade das ruas. E ao falarmos de saúde mental, fator essencial, fundamental a essa população, falamos de direito. É dever do poder público zelar, legislar para transformar a atual situação de descaso com a população em situação de rua. O despejo do carro é uma medida higienista, racista, capitalista e manicomial. O CAPS, há 7 anos, atende a comunidade e agora, por necessidade do comércio, de afastar, segregar e ignorar a população em situação de rua, querem que se destrua essa importante ferramenta do SUS. Por isso, hoje, nos fazemos presente para bater de frente pela defesa do CAPS. Eu clamo a Xangô por justiça, eu clamo ao Xu por justiça. Não à política higienista, não à política racista, e sim ao direito à saúde da população de rua. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente possa compartilhar aí o que vocês sentiram, se afetaram, pensaram. É isso. Bom dia a todos, né? Cara, eu fui representado em todas as falas aí. Todas as falas aí eu me senti representado, não tem nem muito o que dizer. Aqui no Distrito Federal não é diferente do que em qualquer outro canto do planeta, a situação da população de rua. E eu mesmo sou uma vítima de várias situações constrangedoras envolvendo a população de rua. Aqui o Estado tem um grupo de policiais, por exemplo, especializado no espancamento e amedrontamento da população de rua, onde eles são colocados numa região estrategicamente para lidar com esse público. Não tem diálogo, eles é que são a lei e acabou, e quem tiver ali que não for cidadão de bem, como eles dizem, né? Porque eu fui vítima de um grupo desse aí, justamente porque eu estava defendendo um morador de rua. O policial claramente falou que eu era um petista, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era um vagabundo, e que o cara lá que está no poder hoje é que é o Deus dele, né? E eu fui, como se diz, indiciado, levado para uma delegacia inocente, porque o Estado não queria ser envergonhado com policiais que nem aquele no setor comercial, onde eles forjam flagrante, espancam pessoas, até uma senhora de idade que vive em situação de rua é motivo de alvo deles, né? Onde eles chegam
ela cozinha no fogãozinho de lenha, ele chega chutando o fogão dela, derramando água, comida, na tentativa de inibir a presença dela ali. Mas a população de rua é resistente demais a esse tipo de situação. Então, não consegue o efeito que eles esperam. E, pelo contrário, né, nesse período de pandemia, triplicou. Onde eram 10, agora são 30. Né? E um dos maiores problemas aqui em cuidar da população de rua é justamente esses grupos higienistas que usam o nome de Jesus Cristo, bandeira do Brasil, essa frescura toda aí para dizer que vão cuidar da população de rua, onde não vão cuidar. Estão ali atrás de desviar recursos do Estado para as instituições deles. Né? Essas comunidades terapêuticas, nesse período de pandemia, aproveitou essa violência gratuita do governador, onde ele mandou roubar a população de rua, tirar seus pertences, tirar a chance dele sobreviver, recolher todo o material reciclável de alguns indivíduos que vivem à rua coletando material. É proibido agora deixar container fácil para que o cara venha coletar um material reciclável. Ou seja, aqui nem a moça falou, eles estão produzindo o escravo para eles poderem levar para o mercado de trabalho a baixo custo. Hoje eu vejo um cara que conseguiu uma chance de ganhar R$700, ele acha que ele ganhou. Tá certo que quem administra 700 administra 7 mil. Mas não é isso, cara. Ele está avacalhando com o direito trabalhista, com quem corre atrás de direito, essas coisas, quando ele se deixa explorar dessa forma, a baixo custo, sendo que o serviço vale o dobro, né? E a produção de população de rua é em grande escala. Nesse período de pandemia, eles fecharam tudo, menos o depósito de bebidas e os bares. Funcionaram a todo vapor. E isso dobrou muito o número de abuso sexual, a violência doméstica e vários outros acontecimentos envolvendo a causa de população de rua, onde várias pessoas nessa situação aí acabaram acessando a rua. O não ter políticas voltadas para esse cuidado, né? Cuidar da saúde mental desses indivíduos. O Estado ele não está nem aí, está pouco se lixando, não quer saber de saúde mental. O negócio é lucro, projetos que dão lucro, projetos mirabolantes. Eles penduram lá o morador de rua com a marmita na mão, ali já é um projeto lindo e que o Estado tem que bancar aquilo. Né? Aí ele compra a marmita de R$2,50, mas para o Estado custa 20. Você entendeu? A logística desse povo é sempre ganhar dinheiro em cima da população de rua e da loucura. Explorar problema de saúde mental e morador de rua é um grande negócio hoje no Brasil. Principalmente para as igrejas, que perderam o poder de persuadir as pessoas com o fim do mundo, com a volta de Jesus. Aí o que acontece? O milagre agora é feito em cima de pessoas com transtorno, o esquizofrênico, o alcoólatra, o viciado, aonde eles empregam aquela metodologia e aquele indivíduo se sente acolhido naquele espaço, passa a militar naquela causa de Jesus para cá, Jesus para lá, mas assim, é uma troca de um vício por outro. Tá certo que ele não vai ser viciado em droga, viciado em Deus e Jesus, mas até que ponto Deus e Jesus está fazendo bem naquela vida? E o transtorno que está por trás daquilo tudo, né? Aí o cara vira um abusador dentro de uma igreja, aí é expulso de novo, volta para a rua. Em que ajudou isso aí? Né? Então, esse é meu ponto de vista como morador de rua. Obrigado aí pela oportunidade.